Você já ouviu falar de um lugar onde as regras da natureza simplesmente não funcionam? Um parque nacional aparentemente comum criado para preservar a vida selvagem? Mas aqui na verdade esconde algo tão antigo quanto perturbador. Durante décadas, visitantes desapareceram, registros foram apagados e histórias foram tratadas como acidentes isolados. Mas não eram. Tudo começa com algumas fitas antigas, gravações esquecidas que nunca deveriam ter vindo a público. Nelas, guardas florestais relatam encontros impossíveis, criaturas que não deveriam existir, e ordens diretas para manter tudo em silêncio. O mais estranho, quanto mais você assiste, mais percebe que aquilo não é só uma história de terror, é um encobrimento cuidadosamente planejado. Existe uma empresa por trás de tudo isso, uma organização poderosa o suficiente para manipular informações, controlar autoridades e esconder o que realmente vive dentro daquele parque. E no centro desse mistério, algo ainda mais inquietante, uma presença que pode explicar por que ninguém ali envelhece, e porque alguns nunca conseguem sair. Hoje você vai entender por que esse lugar é considerado o parque mais perigoso da América, e talvez depois disso nunca mais veja a natureza da mesma forma. Agora, antes de entrar nas criaturas e nos eventos mais perturbadores, é importante entender de onde vem toda essa história. O caso do chamado Wildlands National Park não surgiu de relatos comuns ou lendas da internet. Ele vem de uma série de vídeos no estilo Analog Horror, produzidos pelo canal Bud Filmes. Esses vídeos simulam fitas antigas como se fossem gravações institucionais dos anos 70, com baixa qualidade, interferências e mensagens ocultas que, aos poucos, revelam algo muito mais sinistro. Esse universo ganhou ainda mais atenção depois de ser analisado pelo canal da Ishikawa, que reuniu e explicou os principais elementos da história, conectando detalhes que, à primeira vista, passam despercebidos. E aqui está o ponto mais interessante. Diferente de um terror tradicional, onde tudo é mostrado de forma direta, o Analog Horror trabalha com sugestão, silêncio e fragmentos de informação. Você nunca recebe a verdade completa, apenas pedaços. E é justamente isso que torna tudo mais inquietante. No caso do Woodlands, essas fitas apresentam treinamentos de guardas florestais, comunicados internos e registros de incidentes. Mas por trás da aparência burocrática, existe um padrão claro, algo que está sendo escondido, algo que não deveria ser visto, muito menos compreendido. Tudo começa de forma aparentemente inofensiva. Em 1912, a área onde hoje estaria o Woodlands National Park foi oficialmente designada como um monumento natural. Anos depois, em 1939, o local recebeu o status de Parque Nacional, com o objetivo de preservar sua biodiversidade e permitir visitação pública controlada. Até aqui nada fora do comum. O problema é que, desde os primeiros registros, já existiam relatos estranhos ligados à região. Exploradores mencionavam sons inexplicáveis vindos da floresta, desaparecimentos sem pistas, uma sensação constante de que estavam sendo observados. Na época, tudo isso foi tratado como superstição ou medo do desconhecido. Mas esses relatos nunca pararam. Com o passar das décadas, o número de incidentes aumentou e, curiosamente, a maioria deles nunca foi oficialmente documentada. Registros eram incompletos, testemunhas desapareciam e algumas ocorrências simplesmente deixavam de existir nos arquivos públicos. É nesse ponto que surge um elemento chave: o envolvimento de uma organização privada. Aos poucos, o controle do parque deixa de ser apenas governamental e passa para as mãos de uma entidade que começa a gerenciar não só o espaço, mas também as informações. É exatamente aqui que o caso deixa de ser apenas estranho e começa a se tornar uma conspiração. A Deere Corporation. Se existe um elemento que conecta todos os mistérios de Woodlands, é a presença da Deere Corporation. Oficialmente, ela atua como a empresa responsável por auxiliar na administração e preservação do parque, mas na prática tudo indica que o controle está completamente nas mãos dela. Ao longo das fitas, o nome da corporação aparece de forma recorrente, sempre associado a decisões críticas, protocolos de segurança e principalmente ordens diretas para manter certas informações em sigilo. Não se, não se trata apenas de gestão, é controle absoluto. No centro de tudo isso está Thomas Deere. Segundo os registros mais antigos,
Ele teria nascido em 1484, o que por si só já seria impossível. Mas as anomalias não param aí. Há indícios de que ele teria feito descobertas científicas séculos antes do tempo correto, incluindo algo semelhante à penicilina. Então surge a pergunta inevitável: como alguém poderia viver tanto tempo e permanecer ativo? A resposta pode estar dentro do próprio parque. Algumas gravações sugerem que a corporação tem interesse direto em um ponto específico da floresta, algo que não é totalmente explicado, mas que parece ter propriedades únicas, regeneração, longevidade e talvez até imortalidade. Se isso for verdade, a Deere Corporation não está protegendo o parque, ela está protegendo o que existe dentro dele a qualquer custo. No centro de todos os relatos sobre o Oldlands, existe um elemento que parece conectar absolutamente tudo: uma árvore. Não é uma árvore comum. As poucas menções a ela nas fitas descreveram algo antigo, muito mais antigo do que o próprio parque, uma estrutura gigantesca, isolada em uma área restrita, onde o acesso é severamente controlado pela Deere Corporation. Nenhum visitante chega perto, e mesmo entre os funcionários, quase ninguém tem permissão para vê-la. Mas os poucos registros que escaparam são perturbadores. Segundo os relatos, esta árvore possui propriedades anômalas. Ferimentos cicatrizam mais rápido nas proximidades, doenças parecem regredir, e em casos mais extremos há indícios de que ela possa retardar ou até interromper o envelhecimento. É aqui que tudo começa a fazer sentido. A possível ligação entre a árvore e Thomas Deere levanta uma hipótese inquietante. E se a longevidade dele não for um mito? E se essa árvore for de fato a fonte disso? Mas o aspecto mais perturbador não é o efeito, é a origem. Desenhos antigos encontrados em cavernas mostram figuras humanas reunidas ao redor de uma árvore idêntica, participando de rituais. Não há sinais de medo, apenas reverência, como se aquilo não fosse apenas parte da natureza, mas algo a ser cultuado. Talvez seja exatamente por isso que a Deere Corporation mantém o local sob controle absoluto, porque naquela árvore não é apenas um recurso, pode ser o coração de tudo que existe dentro do parque. Se a árvore é o coração do Woodlands, então as criaturas são, sem dúvida, o sistema que mantém tudo funcionando ou talvez protegendo. Diferente de qualquer parque natural, o Woodlands não abriga apenas animais selvagens. As fitas deixam claro que existem entidades vivendo ali que não seguem nenhuma lógica biológica conhecida. Algumas parecem ter origem em lendas antigas, outras simplesmente não deveriam existir. E, o mais inquietante, elas não aparecem por acaso, existe um padrão. Cada criatura ocupa um território específico, apresenta comportamentos próprios e, em muitos casos, reage diretamente à presença humana. Como se soubesse exatamente o que está fazendo, isso levanta uma possibilidade perturbadora. Elas não são apenas animais, são parte de um sistema. Entre os registros, vemos desde predadores extremamente rápidos e violentos até entidades que utilizam som e influência psicológica até sinais invisíveis para atacar suas vítimas. Algumas caçam, outras observam e algumas parecem testar. Os protocolos de segurança apresentados nas fitas não são exagerados. São instruções de sobrevivência. Cada regra existe por um motivo, geralmente aprendido da pior forma possível. E talvez o detalhe mais importante seja esse: nenhuma dessas criaturas parece querer sair do parque, como se estivessem ali por escolha ou por função. O que levanta uma pergunta inevitável: elas estão presas em Woodlands ou estão impedindo que algo saia de lá? Entre todas as entidades registradas em Woodlands, poucas são tão temidas quanto o Wendigo. Diferente de outras criaturas do parque, o Wendigo não é apenas um predador físico, ele carrega um simbolismo muito mais profundo. Originado de lendas antigas, é frequentemente associado ao canibalismo, à fome insaciável e à perda completa da humanidade. E em Oldlands, essa lenda parece ter se tornado realidade. Os registros indicam que o Wendigo é extremamente rápido, podendo atingir a velocidade de até 70 km por hora dentro da floresta. Ele se move de forma silenciosa, aproveitando a vegetação densa para atacar sem aviso. Quando uma vítima percebe sua presença, geralmente já é tarde demais. Mas o comportamento dele é o que mais chama a atenção. Diferente de um animal comum, o Wendigo não caça apenas por necessidade. É indício de que ele persegue, observa e até brinca com suas vítimas antes do ataque final, como se houvesse algum tipo de consciência ou pior intenção. As instruções na fita são diretas e desesperadas.
e desesperadoras. Evitar confronto a qualquer custo. Não correr em linha reta, não fazer barulho. E se o contato for inevitável, existe apenas uma forma conhecida de neutralizá-lo, destruindo seu coração. O problema, ninguém garante que isso funcione sempre. Se o Endigo representa a perseguição, os Walkers representam algo ainda mais perturbador, o desconhecido absoluto. Descrito nas fitas como entidades de até 13 metros de altura, os Walkers são à primeira vista impossíveis de ignorar, mas é exatamente aí que está o problema, porque quase ninguém consegue vê-los de fato. A pele dessas criaturas possui uma propriedade anômala. Ela absorve praticamente toda a luz ao redor. O resultado é uma silhueta distorcida, como um vazio se movendo no ambiente. À noite, eles simplesmente desaparecem. Durante o dia, são percebidos apenas como uma falha na realidade, algo que não deveria estar ali. Mas a ameaça deles não é só visual. Equipamentos eletrônicos começam a falhar quando um walker está por perto. Rádios entram em estática, câmeras perdem sinal e gravações ficam corrompidas. Em alguns casos, as fitas registram padrões de áudio estranhos, como se a criatura estivesse emitindo algum tipo de frequência. E então vem o comportamento. Os walkers não atacam imediatamente, eles observam. Permanecem imóveis por longos períodos, como se estivessem estudando suas vítimas, e quando se movem, fazem isso de forma lenta, porém inevitável. As instruções são claras. Se você perceber interferência nos equipamentos, não tente investigar, porque nesse caso o problema não é encontrar a criatura. É que ela já encontrou você. Entre todas as entidades de Outlands, os Cave Critters são talvez os mais perturbadores, não pela aparência, mas pelo que eles fazem com suas vítimas. Essas criaturas habitam exclusivamente as cavernas do parque, regiões onde a luz quase não alcança e o acesso é restrito até mesmo para os guardas mais experientes. São descritas como humanoides de pele acinzentada, olhos profundamente escuros e movimentos irregulares, quase como se seus corpos não estivessem totalmente corretos. Mas o verdadeiro perigo começa no contato. De acordo com as fitas, qualquer ataque dessas criaturas envolve um risco biológico extremo. Existe um protocolo específico para isso, conhecido como Regra 451. Os números são diretos. Cerca de 45% das vítimas morrem, 10% não apresentam efeitos aparentes, e os outros 45% passam por algo muito pior. Elas se transformam. O processo não é detalhado completamente, mas há registro de mudanças físicas e comportamentais progressivas. A vítima perde a capacidade de comunicação, desenvolve aversão à luz e eventualmente desaparece, reaparecendo mais tarde como uma dessas entidades. Isso levanta uma implicação inquietante. Os Cave Critters podem não ser uma espécie natural, elas podem ser o resultado. E se isso for verdade, então cada caverna do parque não é apenas um habitat, é um ponto de origem. Se algumas criaturas do Woodlands atacam o corpo, os Sing Devils atacam algo muito mais difícil de proteger, a mente. À primeira vista, eles são descritos como aves, mas qualquer semelhança com pássaros comuns termina aí. Seus corpos apresentam sinais de decomposição, com penas irregulares, carne exposta e movimentos desarticulados. É como se estivessem vivos e mortos ao mesmo tempo. Mas o verdadeiro perigo não está na aparência, está no som. Os registros indicam que os Sing Devils emitem um tipo de canto capaz de induzir um estado de transe profundo. Vítimas expostas por tempo suficientemente simplesmente pararam de reagir, como se perdessem completamente a própria vontade. Em alguns casos, começam a caminhar lentamente na direção da criatura, sem resistência. O mais inquietante, muitas dessas vítimas nunca são encontradas depois disso. Há indícios de que o som não é apenas auditivo, mas também psicológico, afetando diretamente a percepção e comportamento. Algumas gravações apresentam distorções estranhas, como se o áudio carregasse algo além do que pode ser ouvido normalmente. As instruções são simples e desesperadoras. Se você ouvir o canto, cubra os ouvidos imediatamente e se afaste sem olhar para trás. Porque a partir de certo ponto, não importa mais o que você faz. Você já não está mais no controle. Entre todas as entidades registradas em Outlands, o Bigfoot é sem dúvida o mais contraditório.
Diferente das outras criaturas, ele não é apresentado imediatamente como uma ameaça. Pelo contrário, muitos dos registros iniciais descrevem comportamentos relativamente pacíficos, observando a distância, ausência de ataques diretos, quase como se estivesse apenas coexistindo com o ambiente. Mas essa percepção não dura. Algumas fitas, especialmente as que foram parcialmente perdidas ou corrompidas, mostram algo diferente. Há relatos de confrontos, movimentos agressivos e situações em que o Bigfoot reage de forma violenta à presença humana. O mais estranho, esses comportamentos parecem acontecer sem um padrão claro. Isso levanta duas possibilidades. A primeira é que existem variações dessa criatura dentro do parque, indivíduos com comportamentos diferentes. A segunda é muito mais inquietante, algo está influenciando essas mudanças. Ao contrário de predadores como o Wendigo, o Bigfoot não parece caçar por instinto. Suas ações sugerem consciência, talvez até uma forma primitiva de inteligência. Ele observa, avalia e decide, e talvez seja exatamente isso que o torne perigoso. Porque o Woodlands é o maior risco, nem sempre vem daquilo que quer te matar. Às vezes vem daquilo que ainda está decidindo se deve. No meio de tudo isso, existem pessoas que convivem diariamente com o impossível, os guardas florestais de Woodlands. À primeira vista, o trabalho deles parece comum. Patrulha trilhas, orientar visitantes, garantir a segurança do parque, mas as fitas deixam claro que essa é apenas a superfície. Na prática, eles operam sob um conjunto de regras completamente diferentes de qualquer outro parque nacional. Os principais nomes que aparecem nos registros são Alex e Steven, dois guardas experientes que ao longo das gravações demonstram conhecer bem demais os perigos do local. Eles não falam como funcionários comuns, falam como sobreviventes. Os treinamentos apresentados não envolvem apenas procedimentos padrão. São instruções específicas para lidar com entidades, evitar áreas contaminadas, reconhecer sinais de anomalias e principalmente saber quando não intervir. E talvez o detalhe mais importante seja isso: os guardas não têm liberdade total. Grande parte das decisões não parte deles, mas sim de ordens superiores, geralmente vindas de Dire Corporation. Isso inclui o que pode ser registrado, o que deve ser ignorado e, em muitos casos, o que precisa ser escondido. Com o tempo, fica evidente que Alex e Steve começam a questionar essas ordens, pequenos comentários, hesitações, sinais de que eles sabem que algo está errado. Mas em um lugar como Woodlands, questionar pode ser tão perigoso quanto enfrentar as próprias criaturas. Porque ali o problema não é apenas sobreviver ao que está na floresta, mas é sobreviver ao que controla ela. Se existe algo mais assustador do que as criaturas de Woodlands, é o fato de que tudo isso é cuidadosamente escondido. Ao longo das fitas, fica evidente que nenhum incidente é tratado como deveria. Desaparecimentos, ataques e mortes nunca são registrados como consequências das entidades do parque. Em vez disso, tudo é adaptado, reescrito e simplesmente apagado. E esse processo não é improvisado, é sistemático. Os guardas recebem instruções claras sobre como lidar com cada situação. Corpos devem ser removidos antes que possam ser encontrados. Relatórios precisam ser alterados. Testemunhas, quando exigem, são desacreditadas ou responsabilizadas pelos próprios acontecimentos. Há um caso específico que exemplifica isso. O de um fotógrafo... Oh, Jesus, o que está acontecendo hoje? Fotógrafo que desaparece após registrar algo dentro do parque. Em vez de investigar o ocorrido, a narrativa oficial passa a tratá-lo como alguém despreparado que teria ignorado as regras básicas de segurança. Fim do caso, arquivo encerrado. Mas as fitas mostram outra coisa. Mostra a tensão nas comunicações, ordens sendo dadas às pressas e uma preocupação constante em controlar não apenas o que aconteceu, mas quem pode saber disso. É nesse ponto que o encobrimento deixa de ser uma medida de contenção e passa a ser parte do problema. Porque esconder a verdade não protege as pessoas, protege quem está no controle. Em Woodlands, isso significa que manter o parque aberto é mais importante do que qualquer uma vida no processo. Em meio às ordens, encobrimentos e encontros cada vez mais perigosos surgem um momento que muda completamente a forma como enxergamos Woodlands. Durante uma exploração em uma das cavernas do parque, os guardas se deparam com algo que não deveria estar ali. Desenhos antigos gravados nas paredes de pedras, diferente de simples marcas ou rabiscos. Essas imagens parecem intencionais, quase como registros. O que eles mostram é perturbador. Figuras humanas lado a lado com as mesmas criaturas que aparecem nas fitas.
Não há sinais de ataques, fuga ou conflito. Pelo contrário, as representações sugerem convivência, em alguns casos até interação direta. Mas o detalhe mais importante está no centro dessas cenas, uma árvore. A mesma árvore mencionada nos relatos da corporação, grande, imponente, cercada por figuras que parecem participar de algum tipo de ritual, não é indicação de medo, apenas reverência. Isso muda tudo, porque se no passado humanos e essas entidades coexistiam, então o problema não são necessariamente as criaturas. Algo aconteceu, algo que quebrou esse equilíbrio. E é nesse ponto que a descoberta deixa de ser apenas arqueológica e se torna uma peça-chave de um mistério. Talvez Woodlands não seja um lugar onde coisas deram errado. Talvez seja um lugar onde algo foi interrompido e as consequências disso ainda estão acontecendo. Depois de tudo que foi visto, criaturas, registros antigos, desaparecimentos e descobertas nas cavernas, uma coisa começa a ficar clara. Woodlands nunca foi apenas um parque nacional. A ideia de preservação da natureza parece mais uma fachada do que um propósito real. Na prática, o local funciona como uma zona isolada, perfeita para conter, estudar e explorar fenômenos que não poderiam existir fora dali. E é exatamente isso que a Dyer Corporation parece estar fazendo. Não protegendo o parque, mas protegendo o acesso exclusivo ao que existe dentro dele. As criaturas deixam de ser apenas ameaças e passam a ser parte de um ecossistema desconhecido. Algo antigo, possivelmente anterior à própria presença humana na região. Ou no mínimo, muito mais integrado àquele ambiente do que qualquer visitante moderno. E no centro de tudo isso está a árvore. Se ela realmente possui propriedades capazes de regenerar tecidos, curar doenças e prolongar a vida, então o interesse da corporação deixa de ser apenas científico e se torna algo muito maior: controle, poder e mortalidade. Isso também explica o nível extremo de encobrimento, porque se essa verdade viesse à tona, não seria apenas um escândalo, seria algo capaz de mudar completamente a forma como entendemos a vida, a morte e os limites da natureza. Mas existe um detalhe ainda mais inquietante. Se no passado humanos conviviam com essas entidades em equilíbrio, e hoje esse equilíbrio não existe mais, então alguém quebrou esse sistema. E todas as evidências apontam na mesma direção. A Dyer Corporation não está apenas explorando Woodlands. Ela pode ser a responsável por ter transformado aquele lugar no que é hoje. Com tantas lacunas e informações fragmentadas, Woodlands abre espaço para diversas interpretações, e nenhuma delas é totalmente confortável. A primeira teoria gira em torno da árvore. Se ela realmente possui propriedades anômalas, então é possível que tudo no parque esteja conectado a ela. As criaturas não seriam invasoras, mas extensões desse sistema. Guardiãs naturais de algo que precisa ser protegido, não dos humanos comuns, mas de interferências externas. Isso leva diretamente à segunda teoria, a Dye Corporation como elemento disruptivo. Nesse cenário, o parque existia em equilíbrio por séculos. Humanos antigos entendiam as regras, respeitavam os limites e participavam de rituais que mantinham essa harmonia. A chegada da corporação teria quebrado esse ciclo, explorando a árvore, alterando o ambiente e provocando uma reação das próprias entidades. Ou seja, as criaturas não seriam agressivas por natureza. Elas estariam respondendo, mas existe uma terceira possibilidade, e talvez a mais perturbadora. E se a árvore não for apenas um recurso? E se ela for uma entidade? Algo consciente e capaz de influenciar o ambiente ao redor, incluindo as próprias criaturas. Nesse caso, a Dyer Corporation não estaria apenas explorando o parque, estaria tentando controlar algo muito maior do que ela consegue entender. Isso explicaria muitas coisas: os comportamentos inconsistentes das entidades, as mudanças ao longo do tempo e até a possível longevidade de Thomas Dyer. No fim, todas as teorias apontam para o mesmo problema. Não é apenas sobre o que existe em Woodlands, é sobre o que acontece quando alguém tenta mexer com isso. No fim, Woodlands não é apenas uma história sobre um parque, é sobre controle. Tudo ali, as criaturas, a árvore, os registros antigos apontam para um sistema que existia muito antes de qualquer tentativa de exploração. Um lugar onde havia regras, equilíbrio e talvez até um propósito. Algo que foi mantido por gerações até ser interrompido. E quando esse equilíbrio foi quebrado, as consequências começaram a aparecer. As criaturas deixaram de ser apenas parte do ambiente e passaram a reagir. Os incidentes aumentaram, o controle se intensificou.
Ao invés de tentar entender o que estava acontecendo, a solução encontrada foi esconder. Mas esconder não resolve, só adia. A presença constante de Dire Corporation, as ordens de silêncio e o esforço para manter tudo sob controle indica que eles sabem exatamente com o que estão lidando, ou pelo menos sabem o suficiente para ter medo. E talvez esse seja o detalhe mais inquietante de todos, porque se mesmo quem controla o parque teme o que existe lá dentro, então a verdadeira pergunta não é se Woodlands é perigoso, é até quando esse perigo vai permanecer contido. Agora eu quero saber de você. Se esse lugar realmente existisse, você teria coragem de entrar em Woodlands? Ou melhor, você confiaria nas regras oficiais, mesmo sabendo que tudo ali parece ter sido feito para esconder a verdade? Comenta aqui embaixo qual foi a criatura que você achou mais perturbadora e, principalmente, qual teoria faz mais sentido para você. E se você curte esse tipo de conteúdo com histórias profundas, cheias de mistério e detalhes escondidos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda tem muita gente... Quer dizer, porque ainda tem muita coisa estranha que a gente precisa investigar juntos. Porque no final das contas, a maior pergunta não é o que existe naquele parque, é o que ainda não foi descoberto.